Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Marluce Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. O programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Olá, amigos e amigas, ouvintes e internautas da Web Rádio Deus Conosco. Sejam todos bem-vindos ao programa Novos Tempos. Hoje à noite teremos uma entrevista especialíssima com Lia Milhomes e Delane Barros, que estão à frente do projeto Revista Espírita Deus Conosco. A Revista Espírita Deus Conosco foi lançada o seu primeiro número em 23 de janeiro e já está sendo preparado a sua segunda edição, com a participação de diversos articulistas do Brasil e também do mundo. Web Rádio Deus Conosco e programa Novos Tempos. Aqui vocês navegam em ondas de luz. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigas, amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um programa Novos Tempos, para mais uma entrevista. E hoje uma entrevista para lá de especial. Infelizmente, lamentamos que o Delane Barros não vai poder estar conosco agora, por problemas técnicos, muito comum nesses tempos virtuais. Mas estamos aqui com a vice-presidente da Web Rádio Deus Conosco, Lia Milhomes. Ela, que é a idealizadora da Revista Espírita Deus Conosco, fundadora da revista também, e vamos falar um pouco sobre esse marco histórico no movimento espírita alagoano e do Brasil, porque são poucas revistas espíritas com esta qualidade. Mas nós vamos deixar para a Lia falar sobre este assunto. Seja bem-vinda, querida Lia. Boa noite a todos e a todas. E agradeço a oportunidade da gente falar do que gosta. Este programa tão lindo, que é o programa Novos Tempos. Quero parabenizar vocês, porque eu tenho assistido a todos os programas e tenho visto a qualidade, o carinho com que é produzido e com que é feito e apresentado. Parabéns. Nós agradecemos, Lia, seu carinho, sua atenção e ficamos felizes em poder colaborar com a divulgação da doutrina espírita. Aliás, é sobre este assunto que nós vamos falar hoje, sobre a Revista Espírita Deus Conosco, que recentemente colocou no ar o seu primeiro número. Então, Lia, conte-nos um pouco sobre a Revista Espírita Deus Conosco, da ideia da criação, como surgiu. Fale-nos um pouco sobre a criação da revista. A criação da revista e outros produtos da Rádio Deus Conosco, ela surgiu de planejamento, porque nós temos um grande complexo de comunicação idealizado pela equipe, de ser um grande complexo de comunicação com qualidade, divulgando a doutrina espírita como a doutrina espírita merece. Então, tivemos, assim, consolidada a rádio em seus 4 anos. E aí já era hora da gente ter a Revista Espírita Deus Conosco. A Revista Espírita Deus Conosco está na sua versão digital, o sistema mobile, mas ela caminha depois para ser a revista física.
neste momento, devido a situações pandêmicas e situações também econômico-financeiras, não tem como a gente fazer a revista física para colocar nos centros espíritas ou para quem quiser. Porque a pretensão nossa é que nossos produtos sejam gratuitos, a não ser os livros, porque os livros a gente vendendo dá uma certa sustentabilidade às questões exigidas de ordem financeira para acontecer o que deve acontecer. Perfeito, Lia. Nós ficamos muito felizes com essa ideia, né, de criar uma revista espírita, inicialmente digital, e como você colocou, posteriormente será física, será impressa. Mas fale-nos assim, qual o foco principal da revista espírita? Olha, a revista, o próprio nome está dizendo, é espírita. Se é espírita, é fidelidade a Jesus e a Kardec. Então, o foco da nossa revista é o espiritismo. Então, e a gente quer primar por isso. Com Jesus, que eu costumo dizer que Jesus é nosso chefe, né? Kardec é nosso instrutor. Exato. Muito bem, Lia. Nós sabemos das dificuldades para montar uma equipe de trabalho, especialmente com voluntários, para um projeto tão grandioso como é o da Revista Espírita. Como foi e como é que está sendo este processo de montar essa equipe de voluntários para dar todo o suporte da Revista Espírita? Como foi esse processo de montar essa equipe de voluntários? Eu não achei difícil, não. Como todas as coisas que a gente põe Jesus à frente. Quando, nesse processo de criação, eu falei, olha, Jesus, eu conversei com ele. Olha, Jesus, eu sou pequenina, sou cheia de defeitos, e eu não vou dar conta de fazer essa revista conforme você merece, Jesus, me ajude aí. E aí eu lembrei que nós temos uma equipe maravilhosa, que é a equipe da própria Rádio Deus Conosco. Então, com a própria equipe da Rádio Deus Conosco, nós fomos formando as pessoas chaves que poderiam ajudar na revista Espírita. E aí a gente foi convidando pessoas para serem os articulistas, para serem os técnicos, que foram ganhando espaço na rádio e na revista. Então, a gente imaginou assim, alguém tem que se fazer conhecer. Aí chamamos não só pessoas conhecidas no movimento espírita, pessoas com credibilidade, escritores e pessoas muito importantes do movimento espírita, como chamamos aqueles anônimos que nós sabíamos que tinham grande conhecimento, grande saber, mas que ainda não tinham escrito. E nós confiávamos naquelas pessoas. Gente, é como eu disse no dia do lançamento da revista, foi tanta boa qualidade, gente. Olha, os articulistas têm sido, assim, surpreendentes. Não só aqueles que a gente já sabia que escreviam bem, mas como aqueles que têm muito conhecimento e até então eram anônimos nas letras para o mundo. Porque a revista é para o mundo, a internet é para o mundo. Por isso a nossa preocupação com a qualidade. E quando a gente convidava, é como eu disse para você, a gente punha Jesus na frente. E eu falei no lançamento também. Não tivemos um não. Pessoas que eu jamais imaginava que pudesse estar como articulista, disse sim a Jesus. Não foi a mim, não.
foi a Jesus, porque eu punha ele na frente. A primeira coisa que eu fazia era o evangelho, a prece, que me dava aquele suporte para que eu fizesse o convite. Ninguém disse não. E foi maravilhoso. Saiu o primeiro número, e a gente só tem recebido elogios, que esses elogios eu não tomo para mim, eu tomo para nós da equipe de articulistas, para nós da equipe da Rádio Deus Conosco, a equipe técnica, tanto da revista quanto da Rádio Deus Conosco. Sem eles não tem condição de acontecer. Sem eles não existia a revista. É verdade, Bia. É um trabalho de equipe, né, onde todos se concentram no mesmo foco, na mesma meta, todos convergem para o mesmo ponto, que é a excelência da Revista Espírita. É um trabalho, assim, que deve ser bem articulado mesmo, para que todos deem o seu melhor, que foi o que apareceu no lançamento da Revista Espírita, na qualidade, na diagramação, nas fotos escolhidas, nos artigos escolhidos, enfim. Mas hoje, a Revista Espírita, ela tem um conselho editorial, não é? Que Sim. Isso facilita o trabalho, ter um conselho. Quem faz parte desse conselho hoje? Olha, nós tivemos o cuidado, né, de construir o conselho. Não foi escolhido, ele foi construído. Então, tem o nosso redator-chefe, né, nosso redator, o responsável para pela nossa revista, o editor-chefe é o Delane Barros. Delane. É um jornalista muito respeitado e tem como profissão jornalismo. Então, essas escolhas facilitam, a começar do editor-chefe. Tem também uma jornalista, né, que é a Ivete Moura, tem a Fabrícia Almena, que é também jornalista. Tem eu, né? Eu também faço parte do conselho, né? E também sou jornalista, graduada, e sou também radialista. E tem também a nossa atual presidente, né, que é a Thelma, e a nossa secretária da revista, aliás, da Rádio Deus Conosco, que é a Marlene. Por quê? Além do jornalismo, nós colocamos essas pessoas, porque são pessoas que ajudam a decidir. É importante que estejam ali. E outra coisa, o conselho editorial, ele dá opiniões para o editor-chefe. E o editor-chefe fica com o seu trabalho facilitado. Mas isso eu aconselho uma outra hora, vocês conversarem, né, aqui também, entrevistarem o nosso editor-chefe, que é o nosso Delane Barros, para que ele possa aprofundar mais nesse assunto. Sim, o Delane, né, como nós dissemos no começo, ele estava convidado, né, era convidado da nossa entrevista de hoje, mas tivemos uns probleminhas técnicos naturais, né, dessas conexões em tempos virtuais, mas sim, nós vamos ter o Delane aqui, sim, para conversarmos sobre esse marco histórico em Alagoas, que é a Revista Espírita Deus Conosco. Vale ressaltar... Sim, por não. Vale ressaltar que realmente é um marco histórico, não só para Alagoas, mas para o mundo. Porque se torna fácil quando a proposta é o bem, mas tem que começar. Então, esse marco para Alagoas é a primeira revista espírita em Alagoas. E no mundo são poucas revistas espíritas, que nós temos que apoiar todas. Mas você tocou bem num assunto.
é um marco histórico planetário, marco histórico do espiritismo do planeta, porque a nossa revista, ela vai ser também em outras línguas, e vai ser em outras línguas. Por exemplo, para o francês, nós já vamos ter, neste próximo número, já vamos ter o editorial e a matéria de capa com o querido irmão Evandro Noleto, que traduziu toda a revista espírita do francês para o português e outras obras do espiritismo. Então, imagina a qualidade que vai ser isso. Para o Esperanto, que é a linguagem universal, nós vamos ter o Givanildo, vamos ter o Geraldo Campetti e equipe, que é uma equipe grande para fazer na versão do Esperanto, já nesta edição também, o editorial e a matéria de capa, evoluindo depois gradativamente para toda a revista. Temos também a inclusão digital, nós vamos ter a leitura para as pessoas com deficiência visual, e vai ser feita por uma deficiente visual, que é da diretoria da nossa rádio, que é a Fabrícia Omena, jornalista profissional, inclusive. Então, ela com a Ivete Moura, vão fazer a leitura para essa inclusão social, inclusive, né? E porque as pessoas, às vezes, têm aqueles equipamentos para leitura de textos, mas é como disse a própria Fabrícia, é diferente com a voz humana, aproxima mais e é mais agradável. E assim a gente vai caminhar para outras e outras línguas que a gente não quer informar agora, provavelmente para o inglês, nessa mesma edição agora, provavelmente para o inglês, e outras línguas. Por isso que eu estou dizendo, a revista Espírita Deus Conosco, ela caminha e será universal. Nossa, isso é maravilhoso, né? É importante para o movimento espírita, nessa era digital, em que as pessoas acessam muito mais as redes sociais, desses dias de pandemia, que, se Deus quiser, estamos já finalizando, né? Mas o digital, né, veio para ficar realmente, o virtual veio para ficar. Então, estamos aqui nessa entrevista incrível sobre um momento histórico para o movimento espírita, para a divulgação da doutrina espírita, para a comunicação social espírita, que é a revista espírita Deus Conosco. Inicialmente informamos que Delane estava com dificuldades técnicas, mas as dificuldades foram solucionadas e estamos aqui com a presença do querido amigo Delane, ele que é o jornalista responsável e editor-chefe da revista espírita Deus Conosco. Delane, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, minha querida Marluce. Satisfação estarmos conversando a três nesse momento de discussão a respeito da revista espírita Deus Conosco. Exato. Delane, aproveitando a sua entrada, a sua presença aqui entre nós, fale-nos um pouco sobre a linha editorial da revista. Veja bem, Marluce, a revista ela tem o cunho eminentemente espírita, não deixaria de ser diferente, não é? Abordando questões da atualidade e também questões que venham a contribuir para o aprofundamento dos estudos da doutrina espírita. Isso porque nós verificamos comumente que muitos são irmãos que amam a doutrina espírita, mas não é uma crítica de maneira alguma. Mas muitos irmãos esquecem-se de que nós precisamos estar permanentemente estudando, permanentemente nos aprofundando nas temáticas espíritas
e nos temas abordados por essa doutrina maravilhosa. Então, a revista chega com essa proposta de contribuir para que os irmãos possam aumentar o seu grau de conhecimento e também se sintam estimulados a buscar ampliar esse seu leque de conhecimento e de aprendizado. Afinal de contas, esse é um dos princípios do Espiritismo, que jamais nos afastemos desse momento de conhecimento e que jamais nos aproximemos da ignorância. Verdade, meu amigo. Isso é fundamental que você está falando em relação ao conhecer a doutrina espírita, porque isso me remete a uma fala de Alcione no livro Renúncia, segunda parte, capítulo 3, onde ela fala sobre a mensagem do Cristo, e que já foi motivo aqui de conversa, de roda de conversa, sobre o Evangelho Redivivo. Então, mais do que nunca, nos tempos de transição, de turbulência moral, mais do que nunca nós precisamos, de fato, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E a Revista Espírita Deus Conosco traz essa contribuição para que a gente possa ter à nossa mão as informações, os artigos, tudo retratando a fidelidade a Jesus e a Kardec. Realmente você está coberto de razão. Nós vamos fazer... Pois não, querido. Mas eu sou capitaneado por esta mulher maravilhosa que está conosco aqui, Exato. Que é a Lia Milhomes, viu? Estamos sempre em concordância. Todos os passos que estão relacionados à revista Deus Conosco são discutidos, são alinhados com a Lia. Ela é a nossa comandante neste trabalho. Nosso verdadeiro comandante é Jesus, mas neste trabalho, a comandante é esta mulher guerreira que está aí ao nosso lado. Sem dúvida, você falou muito bem. Uma mulher guerreira, empreendedora, com visão de futuro no que se refere à divulgação da doutrina espírita. Lia, como foram escolhidos os articulistas? Não deu para ouvir bem você, Lia. Mas você fala para nós como foram escolhidos os articulistas que estão participando da revista. São muitos. Os artigos são maravilhosos. Como eles foram escolhidos? Olha, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a generosidade do Delane e a sua, Marlúcia, do Belmiro. São palavras generosas que me emocionam muito. Eu dizia há pouco tempo que não faria nada sem vocês, inclusive sem nosso editor-chefe, que é maravilhoso, excelente profissional, e que só engrandece a nossa revista, a nossa rádio, e ele, que faz parte agora também da diretoria da rádio, além de ser o nosso editor-chefe e o jornalista responsável pela revista Espírita Deus Conosco. Sobre o Delane, grandes responsabilidades do Espiritismo, eu já não digo nem da revista, do Espiritismo. Então, você perguntava para mim, e eu sou grata a você, meu irmão Delane, grata a vocês aqui do programa Novos Tempos, que me oportuniza a dizer tudo isso. Mas, tirando a minha emoção por palavras tão generosas, os articulistas, foi o que eu disse anteriormente, eles foram escolhidos assim. Primeiro, na equipe da própria Rádio Deus Conosco, que tem pessoas muito, muito instruídas, que têm muito conhecimento, umas com experiência em escrever e outras não. Aí, em seguida, a gente, como eu já disse também, a gente pediu a Jesus, fiz evangelho, prece, etc., pediu a Jesus para que as pessoas que eu tinha em mente, que a gente tinha em mente,
pudesse estar como articulista da revista. Aí eu fui escrevendo as pessoas que eu gostava de ler, fui escolhendo as pessoas que eu gostava de ler. Então, e como Jesus estava na frente, eu já disse, ninguém disse não. E aí um ia indicando o outro ia indicando o outro, né? E interessante que eu falava assim, dá para você chamar, a pessoa ia, não chamava, punha o telefone da pessoa para que eu chamasse. E assim está sendo a revista Espírita Deus Conosco. Hoje já tem até gente que quer escrever, me põe no meu privado, mas que, como eu já tinha conversado com você antes de começar o programa, são pessoas que têm muito conhecimento espírita, mas que seguem outro tipo de linha que não o espiritismo. Esse espiritismo da codificação espírita, esse espiritismo de Chico Xavier, esse espiritismo de Jesus e de Kardec. Então, assim foi. Gente, tem tanto artigo que eu não sei como é que o nosso irmão Delane está dando conta de fazer a edição. São artigos maravilhosos e pessoas maravilhosas, que eram uns que, como eu já disse, que são conhecidos no movimento espírita por serem escritores, por serem pessoas que trabalham muito a favor do espiritismo e têm a facilidade de escrever. E outros que têm facilidade de escrever, mas nunca tinham se aventurado a escrever. E veja, surpreendentemente, sabiam escrever e muito bem, e sabiam escrever com qualidade. Então, veja aí, é a revista espírita. Essa é a revista espírita. É a revista de Jesus. É a revista do planeta espírita. Revista do planeta espírita. Isso é maravilhoso. E eu me sinto tão gratificada para fazer parte deste agora do movimento espírita, marco histórico, como disse a nossa querida Marluce, marco histórico do movimento alagoano e planetário. Então, eu sinto assim, muito feliz, porque diante de tudo isso, minha gente, eu sou só um instrumento muito pequeno e que dou muito trabalho a Jesus e seus prepostos para captar o que ele quer de nós. Eita, Leia. Delane, você acrescentaria mais alguma coisa? Afinal de contas, como editor-chefe, Lia falou, você tem muito trabalho, porque são muitos articulistas, muitos bons articulistas. Acrescentaria mais alguma coisa em relação a esses articulistas? Olha, veja só, Marluce, primeiro, a nossa discordância pública, eu e Lia, para mim, o cargo pouco importa. Então, não precisa que eu seja denominado editor-chefe, apenas o trabalhador da revista espírita que coloca as mãos na massa, para mim já são mais do que suficientes. O que eu posso acrescentar, Marluce, é que vamos ainda discutir, mas eu estou em mente com uma matéria especial para essa próxima edição. Muito provavelmente, dependendo da aprovação da Lia, muito provavelmente essa será a matéria de capa, essa será a matéria que será traduzida para outros idiomas. Eu vou ainda discutir com a Lia, porque devo produzi-la, vendo a concordância, deverei produzi-la hoje ou amanhã, não é, para o próximo número. Já concordei. Vindo de você, mas tem alguns detalhes. Vindo de você, eu concordo na hora. Obrigado, Lia. Obrigado pela confiança. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa conversar. Trata-se de uma pesquisa de cientistas de uma universidade inglesa e muito interessante. E aí eu gostaria
de deixar já essa suspeição no ar. Vamos ver o que será a matéria de capa e uma matéria especial, para que a gente não fique focado apenas em artigos, pelo fato de os artigos serem opiniões muito particulares. Eu gosto do azul, Marlúcio gosta do vermelho, Lia pode gostar do branco, mas isso não significa que nós discordemos, mas são pontos de vista. Então, a minha ideia é trazer uma matéria, uma produção que fuja apenas dos artigos, que são os pontos de vista, como eu disse, para que a gente traga um texto corrido com uma visão mais ampla, que abra o leque de discussões dentro da revista, entendeu, Manúcio? Essa é a minha ideia. A veia jornalística que não deixa de existir. O jornalista ele gosta do artigo, gosta muito, mas o meu histórico mostra que o texto mais investigativo, que necessite de mais apuração, é disso que eu gosto, é isso que me instiga, e é isso que eu quero levar também para a revista Deus Conosco. Você já criou uma grande expectativa, né? Os leitores da revista, estratégia. Assim, espicaçou a nossa curiosidade, e isso é muito bom. É isso que move, né? O jornalismo, muito bom. A gente vai estar agora em grande expectativa. Mas agora nós vamos passar um pequeno vídeo sobre esses colaboradores da Revista Espírita. Vamos ver. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Nossa, realmente é uma grandiosidade, né? Nomes conhecidos, como Lia colocou, pessoas do movimento espírita, e que trazem para nós a mensagem consoladora, a mensagem de esperança que a doutrina espírita nos oferece. Delane, foram muitos articulistas, uma diagramação maravilhosa, um editorial impecável. A manutenção de uma revista não é fácil, né? Manter a qualidade, a periodicidade, a gratuidade. Quais as estratégias para conseguir êxito numa tarefa desse porte? Marluce, nesse produto especificamente,
Em termos de estratégia, a qualidade fala por si, né? A qualidade dos textos, eu costumo dizer, e não tenho receio disso, como escravo da língua portuguesa, nós temos todo o cuidado com a língua pátria, não é? E isso já é um diferencial, porque nós vemos, não é nenhuma crítica ao movimento espírita, de forma alguma, mas nós vemos muito a produção diversa, não é? E em desacordo com as normas da língua culta. E esse é um primeiro item que eu costumo observar nas produções. E a revista Deus Conosco seguirá esse ponto que é, para mim, imutável e inegociável. Uma outra questão é a diagramação. Editor e diagramador dialogam muito. Nós precisamos manter um laço muito estreito com a diagramação, porque é ela quem vai dar a cara do editor e vai passar aquela linguagem que nós queremos, junto com uma imagem leve que faça atrair a atenção do leitor. Esse é o papel da diagramação, e por isso que nós conversamos muito. Em qualquer veículo impresso, editor e diagramador dialogam, trocam muitas ideias. A Flora é uma profissional excepcional para isso. Ela absorve bem as ideias, ela dialoga, apresenta sugestões. O resultado será exitoso, sem dúvida, por causa disso. Aqui não há disputa de egos. Aqui somos todos iguais. Eu trabalho muito isso em todos os ambientes. No movimento espírita, nós temos alguns irmãos, não é crítica, mais uma vez eu ressalto sempre, mas temos irmãos que, pelo fato de estarem numa palestra, por exemplo, acham que sabem tudo, e nós não sabemos nada. Nós estamos constantemente aprendendo. E nesse aprendizado inclui também essa edição da revista, que necessita da contribuição dos nossos irmãos, não apenas articulistas, mas também de um olhar mais clínico, de um olhar mais crítico também. Então, são vários fatores que vão se somando, Marluz, para que o resultado seja o mais positivo possível. A perfeição não existe, mas a gente busca persegui-la ao máximo. Verdade, Delane. Somos perfectíveis, né? Então, sempre buscando a melhoria do processo, de tudo que a gente está à frente. E isso, a revista já transparece isso, né? Na qualidade, no esmero que a revista, né, propõe em relação à fidelidade a Jesus e a Kardec. Para mim, esse é o ponto Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, Marluz, se chegar um artigo que seja, por exemplo, que seja um pouco prolixo, não é? E os textos muito longos, eles não são atrativos, não é? Quando a gente quer atrair a atenção do leitor, aí o papel do jornalista, nós temos essa capacidade de usar as palavras de forma a que possam traduzir de forma mais direta, não é, a ideia que você quer passar. Eu costumo utilizar sempre o seguinte exemplo. Vou falar um pouco técnico, mas traduzindo. Eu posso chegar com uma matéria que me renda 40 linhas, que é uma lauda e meia, mais ou menos, 45 linhas. Mas o espaço que eu tenho, vamos supor que a Lia diga Delane, aqui é uma suposição, vamos supor que a Lia diga Delane, nessa página aqui, nós vamos entrar com uma publicidade, uma parceria que nós fizemos e vai nos ajudar, e ela vai pegar 3/4 de página.
Eu digo, Lia, mas o meu texto tem material para 1,5 páginas. Ela diz, Delane, mas infelizmente não tem problema. Eu sento em frente ao computador e vou juntando as palavras, concatenando as ideias de forma a que eu aproveite o 1/4 de página que me sobra. E isso é que é o atrativo na comunicação impressa. Nada vai me prender a atenção com um texto longo, prolixo, e que, principalmente quando isso ocorre, torna-se repetitivo. Isso por experiência própria. Não é? Quando o texto é longo demais, ele acaba se tornando cansativo e repetitivo. E nós buscamos ter esse cuidado. Quando o texto nos chega de forma muito, muito longa, a gente conversa com aquele irmão, olha, meu irmão, está um pouco longo, será que a gente pode cortar aqui? Eu evito editar o texto antes de conversar com a pessoa, porque, como nós dissemos há pouco, artigo é muito pessoal. Da mesma forma que o editorial da revista. Será um texto meu, aí vai ser, lá estará a digital do Delane Barros, mas em consonância com a Lia, e ele não será extenso. Ninguém espere um editorial extenso, porque ele precisa concatenar tudo o que estará na revista em poucas linhas. Então, essa é uma das estratégias que mais me atraem em todas as publicações, todas, no âmbito profissional, no gerenciamento que eu faço de redes sociais, tudo é de forma bastante concisa para garantir a atenção do leitor, ou, no caso de vídeo, do espectador. Maravilha, Delane. Esse poder de síntese não é para todo mundo mesmo, não, né? Eu achei importante quando você falou aí que os articulistas vão colocar ali a sua opinião pessoal embasada na doutrina espírita, considerando que a revista é espírita. E, assim, esse jeitinho que você colocou de chamar o articulista, de combinar para reduzir um pouco, isso aí é maravilhoso. É a solidariedade, né? É o que Kardec coloca para nós: trabalho, solidariedade, tolerância. Então, seguindo essa linha, nós vamos seguir na amorosidade, na afetuosidade, mas, sobretudo, na responsabilidade com o conteúdo espírima. Isso é muito bacana da parte da revista. Agora nós vamos fazer uma enquete aí para os dois, uma questão. A revista Espírita Deus Conosco, o que vem por aí? Lia já falou alguma coisa, você também, mas tem mais algumas coisas que vem por aí que a gente ainda não está sabendo? Pode contar tudo, Lia? Eu acho que não. Não pode dar todo o recado. A minha opinião, não. Aí vai dar o spoiler. Não pode dar spoiler, é verdade. Não é? Exatamente. Mas, assim, você já falou, a Lia já comentou aqui sobre um editorial em francês, você já falou alguma coisa. Não é isso, Lia? O editorial e a matéria de capa, elas serão traduzidas por enquanto, né? No Esperanto, porque a gente já tem a equipe, e para o francês, e também para os deficientes visuais, vai ter a linguagem, né? A linguagem falada, para que não seja aquela linguagem mecânica, que a própria responsável por desta forma de traduzir a revista para a voz falada, ela disse que tinha dificuldade de aceitar muito a voz mecânica, que era melhor a voz humana, que aproximava e que aproxima e que é melhor para a gente ouvir. Então, para o inglês, nós estamos também, é provável que seja a capa e o editorial, mas ainda estamos acertando detalhes. E verão outras línguas, né? E tem muitas novidades
que eu me permito, na ocasião delas confirmadas, a gente falar. Não é não, Delane? Muito. Uhum. A Lia Jesus. já desembrulhou o presente e já mostrou tudo. Mostrou tudo, não, ainda tem muita coisa É, aí. Mas assim, Lia, Marlúcia, a web... Pois não, querido. sabe um aspecto que me dá muita alegria e muita satisfação é o fato de ser um produto sem fronteiras, Sim. mas criado por nós, alagoanos, nordestinos, sabe? Por ser uma Nossa. produção a partir da gente, isso me dá uma alegria muito grande, porque mostra o quanto nós temos de capacidade para produzir, para mostrar um produto bom, bonito, de qualidade e enriquecedor. Isso é que me dá uma alegria muito grande. Nossa, para nós também, né? Alagoanos, um projeto que está assim para o mundo, né? Como Lia disse logo no começo, de Alagoas para o mundo, realmente é motivo de muita alegria para os corações alagoanos, sem dúvida alguma, Belém, você está certíssimo. Querida Lia, a Web Rádio Deus Conosco, ela está promovendo o primeiro Fórum Internacional de Comunicação Espírita, agora em abril, né, nos dias 23, 24 e 25. Fale-nos um pouco sobre este evento, que, assim, é outro marco histórico, primeiro Fórum Internacional de Comunicação Espírita. Conte-nos um pouco sobre isto. Eu gosto de comemorar as atividades espíritas trabalhando. Então, os aniversários da Rádio Deus Conosco foram comemorados com fórum. Tivemos o primeiro, tivemos o segundo fórum, o terceiro, e aí vinha a comemoração do quarto fórum. E em conversa com irmãos que estavam na época participando do terceiro fórum, que eram palestrantes do terceiro fórum, aí tivemos uma ideia coletiva. Ninguém cria só. De criar o Fórum Internacional. E aí, seria aniversário da rádio, abrimos mão, porque era internacional. Às vezes nós temos que recuar para avançar. E recuando de ser o aniversário da rádio, nós envolveríamos o mundo. E aí, convidamos várias pessoas que abraçaram a ideia do Fórum Internacional. Era para ser mais ou menos na data do aniversário da rádio. Mas, gente, foi tão interessante que se a rádio é via internet, ela caminhou para ser virtual devido à pandemia. Então, nós temos nomes extraordinários mundiais, nomes assim, muito importantes do mundo espírita estão neste fórum. E aí, hoje, está promovido pela Rádio Deus Conosco, mas realizado por quem muito nos ajudou desde o primeiro fórum, que é o Marcelo Shoa e a sua esposa, Regina Mercadante, que tem um canal de Espiritismo e Mediunidade. Então, ficou em torno da Rádio Deus Conosco e do canal Espiritismo e Mediunidade. Como foi escolhido o presidente da rádio, do fórum? No começo, era a própria presidente da rádio, que era presidente do fórum. Aí eu tive problemas de saúde muito sérios. Então, não estava com condição de levar adiante. Numa reunião,
pedi para ser escolhido e foi escolhido César Reis, que é do ICEB, que era também uma das que aderiram ao Fórum Internacional, uma instituição que aderiu ao Fórum Internacional através do César Reis. César Reis também adoeceu. Aí, então, nós escolhemos o Ricardo Santos, porque ele, além de ser da rádio, é da AME, a instituição também, e está como apoio do Fórum Internacional. Aí ficou o Ricardo Santos. Então, hoje, presidente de honra, César Reis, está se recuperando da sua saúde, mas nunca deixou o fórum, né? E eu não o conhecia. O pessoal do Lar São Domingos e as pessoas que ele ajudou com questões, assim, sociais, muito importantes para o Lar São Domingos, etc. Conhecia, mas eu não conhecia. Eu conhecia ele como convidado do primeiro fórum, né? Mas eu gostei muito do jeito de ser dele e gostei muito de constatar o quanto ele conhece a doutrina espírita e quanto ele é comprometido com a doutrina espírita. Eu destaco aqui a Jussara, do Fórum Internacional, aliás, do Conselho Espírita Internacional. Jussara nos deu todo apoio. Vale ressaltar, o apoio foi muito interessante, porque através desse apoio veio o apoio da FEB, um caminho inverso. Mas a gente é muito grato, e gratidão é coisa que a gente não deve esquecer. E nossa gratidão à FEB, nossa gratidão à FEB, à FEAL, nossa gratidão à minha própria federação, claro, né, nas pessoas que estiveram sempre conosco. Uma delas é você, Marlúcia. Esteve sempre com a gente desde o primeiro momento. Então, tá aí, o primeiro fórum. E, gente, vai ser uma lindeza. Só de falar eu já me emociono. Produto da Web Rádio Deus Conosco, Alagoas Internacional, que hoje deixou de ser apenas de Alagoas, de ser do mundo. É que eu disse, muitas vezes nós recuamos, nos recolhemos na nossa insignificância para aquelas pessoas mais significativas tomarem em conta. Foi esse o caso do primeiro Fórum Internacional, que as pessoas gentilmente, sabe, sempre me consultam, mas isso são gentilezas, porque não estou eu na coordenação, são gentilezas que eles têm com a pessoa, com a minha pessoa, significante. Que bom. Maravilha, Lia. Aí, Delane, mais um produto que nos alegra, porque é fruto, né, do trabalho, das ideias dos alagoanos. Maravilha. Vamos conhecer um pouco sobre este primeiro Fórum Internacional. Vamos apresentar um pequeno vídeo. Vivemos novos tempos, distantes do período em que o divino mensageiro, de sandálias nos pés, pisou a face do planeta. Deslocando-se às margens do Mar da Galileia, atingindo a Samaria através dos desertos até a Judeia, comunicando a boa nova. A boca fala do que está cheio o coração. O suave lembrete de Jesus que acolhemos como título de nosso fórum corresponde à divina reflexão que cada um de nós deve fazer sobre os valores espirituais íncitos em a criatura humana. Queremos convidá-lo a participar de 23 a 25 de abril de 2021 do primeiro Fórum Internacional
de comunicação espírita, promovido pela Web Rádio Deus Conosco e realizado pelo projeto Espiritismo e Mediunidade. Na oportunidade, teremos a participação de Divaldo Franco, César Reis, Jorge Godinho, Arthur Valadares, Ana Rosa, Andréia Marshall, Cláudia Bomartan, Cosme Massi, Fábio Peluso, Gilson Roberto, Geraldo Campete, Gorete Newton, Jussara Cornigold, Lília Massi, Luiz Urrivas, Marcelo Neto, Marcelo Shoa, Nádia do Couto Vale, Oceano Oliveira, Regina Mercadante, Richard Buono, Rubens de Castro, Wagner de Assis e a Natasha Mequena. Durante esses dias de confraternização e exaltação do bem, estudaremos sobre as mais variadas formas de abrir a boca da alma e deixar que o coração fale sobre a sublimidade que existe em nós. Isto é, as dúlcidas mensagens de Jesus aguardando florir. Esteja conosco participando deste evento virtual e gratuito nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021. Mais informações através do site fórum-comunicaçãoespírita.online. Queremos que você se sinta empenhado em agir com técnicas diferenciadas, sem nunca perder de vista o amor e perceba-se emissário da mudança fundamental que a doutrina espírita oferece, efetivada em atitudes e práticas que levarão nosso mundo à era da regeneração. Esperamos por você. Até lá! Nossa, meu coração já está assim a mil, né? Só na expectativa deste fórum, que vai ser realmente outro marco histórico para o movimento espírita alagoano e para o mundo. Meus amigos, foi uma alegria conversar aqui com vocês neste momento. E a gente passa então a palavra para as considerações finais de Delane Barros e também de Lia Milhomes. Lia, eu quero dizer o seguinte, que a Lilian Massi nos ajudou muito na construção do fórum. Os palestrantes, os conferencistas, foram o César Reis, né, e junto com a gente, o Ricardo, ajudou nesse sentido. A parte técnica todinha, gente, está com o nosso querido irmão Marcelo Shoa e sua esposa Regina, que também ajudou nas artes. A Lilian fez as artes e a Regina está finalizando, construiu o site, etc. Foram muitas pessoas envolvidas, a quem nós temos profunda gratidão. E gratidão a vocês também por essa oportunidade de nós falarmos da revista e do fórum. Junte-se a nós, minha gente, neste fórum. Junte-se a nós na divulgação, não só do fórum, mas da revista Espírita Deus Conosco. Gratidão ao movimento espírita alagoano, que acreditou na Web Rádio Deus Conosco e seus produtos. Gratidão ao movimento espírita mundial, que acreditou também no fórum, no primeiro fórum internacional, no terceiro milênio, primeiro fórum internacional espírita do terceiro milênio. Então, o mundo acredita no espiritismo, é só a gente começar a fazer acontecer. O que a gente pode fazer é agradecer a Jesus por estar encarnado ou encarnada em momentos tão importantes para o movimento espírita. Gratidão profunda. Deus abençoe todos nós. Obrigada, Lia, pela sua presença no programa Novos Tempos. E você, Delane, para os seus agradecimentos e considerações finais.
Bom, o momento é somente de agradecer, não é, Marluce? E sem dúvida que o Fórum Espírita Internacional, ele terá um espaço todo privilegiado no número seguinte da revista Deus Conosco. Sim. Sem dúvida alguma, Sim. que é um evento que vai gerar várias pautas e vamos aproveitar. Com certeza. Obrigada, amigos, pela presença. Foi, assim, maravilhoso conversar com vocês sobre esses dois pontos importantes para a história do nosso movimento espírita, a Revista Espírita e o primeiro Fórum Internacional, que vai acontecer logo, logo. Nossa gratidão a todos. E, assim, concluímos o programa Novos Tempos nesta noite maravilhosa. Gratidão a todos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos Tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.